Ainda a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos falar isso juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Hoje, pela manhã, eu conversei com os pais da Larissa, que é uma jovem de nossa igreja que está no hospital, porque sofreu um AVC, bem jovem, e ela já saiu do CTI, está no quarto, está se recuperando. E eu conversei com os pais hoje pela manhã e eles estavam me dizendo o seguinte: pastor, a gente realmente não é dono de nada, não tem controle sobre nada. Nós estávamos planejando para viajar, para ir para São Paulo, e, de repente, a Larissa começou a passar mal, e agora nós já estamos aqui há alguns dias no hospital. A nossa vida deu uma reviravolta. E é assim mesmo a nossa vida, não é? Talvez seja por isso também que o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós precisamos do fortalecimento do poder do Espírito, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Não é verdade? A gente não sabe. Nós temos um controle muito pequeno, quase que nenhum da nossa vida. Quase que nenhum. A gente faz planos, faz tudo. Mas o melhor mesmo é sempre dependermos de Deus. E sempre buscarmos o fortalecimento no poder de Deus. Porque é esse poder que nos ajuda a passar pelas adversidades. Quando as surpresas são boas, tranquilo, né? Tranquilo. A gente passa por elas sem nenhum problema. Elas são muito bem-vindas, mas e as surpresas desagradáveis? Então, é por isso que nós precisamos do fortalecimento do poder do Espírito. E do verso 11 em diante do texto que lemos, o apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos também do revestimento da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa batalha espiritual. O capítulo 9 do Apocalipse é um capítulo que nos traz mais detalhes sobre essa batalha espiritual que nos últimos dias vai se intensificar. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, especialmente nessa carta, ele se preocupa em orientar a igreja sobre isso. Eu digo para vocês, como pastor, que esse é um dos assuntos que eu percebo que mais nós, como crentes, desconhecemos, que é a batalha espiritual. As pessoas me fazem muitas perguntas sobre isso. Eu lembro que eu fiz uma série de estudos sobre o diabo. E as pessoas ficaram muito surpresas com as revelações da palavra de Deus sobre o diabo. Até porque, infelizmente, por desconhecer a palavra, muitos até acham que o diabo é uma figura da imaginação. É uma figura da imaginação. E não é uma pessoa real. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso, sobre essa realidade do diabo e do mal que ele vem para fazer, que ele existe para fazer, né? O nosso adversário. E o apóstolo Paulo, então, ele orienta a igreja sobre isso, para que a igreja não ficasse ignorante quanto a isso, não desconhecesse esse fato
das artimanhas, das ciladas do maligno. Interessante a expressão, né? Poder de ficar firme contra as ciladas. Aqui já fala um pouquinho sobre a natureza do diabo. Ele arma ciladas, porque o propósito dele nunca é ajudar, nunca abençoar, é sempre derrotar, sempre destruir, é sempre envergonhar. Então ele arma ciladas, para que aqueles, ou nós, que algumas vezes estamos desatentos, porque a cilada não é assim, ela pega quem está desatento, né? Então ele arma essas ciladas. E eu quero orar com os irmãos antes da leitura do texto de Apocalipse, e depois nós vamos liberar as crianças, mas antes nós vamos orar pedindo a Deus o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então feche seus olhos e fale com Deus. Deus, fortaleça a minha vida para enfrentar as tempestades, as lutas, as angústias. Vou pedir ao presbítero Daniel que nos dirija depois uma oração, Daniel, intercedendo pela igreja e por nós nas nossas lutas pessoais. Deus Santo, Pai amoroso, Pai de infinita misericórdia, ó Deus, não fora a Tua graça, não fora a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Ó Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor assumiu em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se humilhou, tornando-se como homem, para nos resgatar, para nos trazer de novo para o seio do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. E agora, ó Pai, nós colocamos, enquanto igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa, Deus, nos transformar, para que o Senhor possa nos purificar, para que o Senhor possa, Deus, fazer novo o nosso coração, para que o Senhor possa fazer nova a nossa fala, para que o Senhor possa fazer novo o nosso caminhar, e que em nada, ó Pai, possamos envergonhar o nome do Senhor. Tem misericórdia, Deus, da Tua igreja, do Teu povo. Livra-nos, ó Deus, do laço do passarinheiro. Livra-nos, ó Deus, da peste perniciosa. Livra-nos, ó Deus, de andarmos dolosamente. E, ó Deus, que a Tua igreja caminhe altaneiramente, sendo, ó Deus, um farol nesse lugar, sendo um farol nessa cidade, sendo, ó Deus, um farol para o mundo. E que nós, ó Pai, não nos desvencilhemos dessa couraça, dessa capa de trabalho, de servir-te, de honrar o nome do Senhor. Dê-nos, ó Deus, sinceridade diante de Ti. Abra, Deus, agora os nossos corações para que captemos e entendamos, ó Deus, o que o Senhor tem para nós no livro de Apocalipse dessa noite. Ó Deus, que isso possa calar no nosso coração e que, ó Pai, assim nós cresçamos na Tua palavra, que cresçamos, ó Deus, no conhecimento do Senhor, cresçamos, ó Deus, na intimidade com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. As crianças, então, por musicalização, com a tia Jaqueline, podem sair. Nós vamos abrir, então, a palavra em Apocalipse, no capítulo 9. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 12. Apocalipse 9, de 1 a 12. Amém, gente? A minha fé está pequena e eu fiz 15, 20 estudos para entregar para vocês, mas acabaram-se, alguns ficaram sem. Então, prometo que quarta-feira que vem a minha fé vai aumentar, viu, dona Ivânia? E vou trazer mais para sobrar. Dona Isália, ficaram sem. Então, nós temos novos irmãos chegando e eles solicitam, então eu já entreguei, mas nós vamos, na quarta-feira, trazer mais. Eu tenho os outros estudos aqui. Se alguém quiser completar a coleção, depois do culto, é só pregar comigo aqui, do 1º até o 9º. Hoje nós vamos para o 9º estudo, no capítulo 9. Vamos, então, fazer a leitura da palavra. O 5º anjo
tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Irmão Carlos, nós estamos aí na 87, se for possível colocar. 87 é o número do nosso slide. O tema desse capítulo 9, as orações chegaram, misericórdia e juízo se abatem sobre a terra. No capítulo 8, versículo de número 3, nós vimos capítulo 8, versículo 3, nós vimos aí que o anjo trouxe ao altar um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Os irmãos estão lembrados aqui que no estudo passado nós fizemos uma ênfase, demos ênfase nesse versículo aqui, no capítulo. Estão lembrados que nós falamos aí das orações que estão chegando ao altar? As orações da igreja estão chegando, então, ao altar. O anjo traz o incensário de ouro com as orações da igreja. Então, foi-lhe dado incenso e ele oferece esse incenso com as orações de toda a igreja sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 5, o mesmo anjo toma o incensário com as orações da igreja, enche de fogo da onde? Versículo 5, do altar. E ele então faz o quê? Atira a terra. E a partir daí você começa a ver aí o desencadear de uma série de fatores em que nós podemos dividi-lo em 2 aspectos. Fatores que vão mostrar a misericórdia de Deus, sinais que vão mostrar a misericórdia de Deus, situações que vão revelar a misericórdia de Deus, mas também situações que vão mostrar o juízo de Deus. Essa é uma constante nesses capítulos que nós temos estudado. A revelação da misericórdia de Deus, mas, ao mesmo tempo, a revelação do juízo
de Deus sobre os homens e sobre a terra. É por isso que nós extraímos desse capítulo um princípio para a nossa vida, um princípio para uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, ou alguém que quer ter uma vida vitoriosa, ele precisa entender que misericórdia e juízo fazem parte do caráter de Deus. Misericórdia e juízo fazem parte do caráter de Deus. Vida vitoriosa é compreender que o meu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. É um Deus que perdoa, é um Deus que restaura, é o Deus da oportunidade, mas também é o Deus de juízo, é o Deus que disciplina. E por causa desse caráter de Deus de juízo, haverá um dia que cessarão as oportunidades. E essa é uma coisa que o livro do Apocalipse vai revelando a nós. Os fatos que vão aparecendo aqui nos capítulos, eles mostram essa revelação da misericórdia e do juízo. E cada fato, ele vai sendo como um alerta. Por isso, trombetas. As trombetas tocam, e a trombeta tem o objetivo de dar um alerta, uma advertência. Olha, o dia do Senhor está chegando. Prepare-se, esteja alerta, esteja atento. Por isso, trombetas. E nós estamos aí na 5ª trombeta. Agora, o que eu quero enfatizar novamente nos irmãos é uma coisa que quem já estudou o Apocalipse aqui, não sei se já percebeu, quem já viu estudos, e essa é uma coisa que eu procuro fazer sempre que eu falo sobre o Apocalipse. Olha como o livro do Apocalipse é um livro prático para a igreja dos nossos dias. O que o texto está enfatizando aqui? A importância da oração na vida do crente, na vida da igreja. Olha a importância disso para nós. Olha como que Deus recolhe as nossas orações. Elas não ficam paradas no teto, não. Elas chegam à presença de Deus. E elas voltam para a terra. Elas voltam para a terra com fogo de onde? Fogo do altar. Elas sobem com a graça. E elas voltam com o fogo do altar. Por que Deus recebe as nossas orações? É porque nós somos cheios de fogo? Não, é por causa da graça. É porque Ele é amoroso demais. Não há em nós mérito que Deus encontre para dizer assim, aquele filho meu lá, aquela filha, ele é tão bom, ele é tão reto, ele é tão santo que eu vou ouvir a oração dele. Não. Ele ouve as nossas orações, não é porque ele encontra mérito em nós, ele encontra mérito em Jesus. E a nós ele ouve as nossas orações e oferece a nós graça. Mas ele devolve essas orações à terra com o fogo do altar em forma de juízo. Amém? E aí você vai ver o desenrolar dessas cenas na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e na 5ª trombeta. Agora, uma coisa que eu disse para os irmãos, que esses capítulos aqui, eles testam o estômago da gente, viu? Porque o negócio fica feio aqui. A 5ª trombeta, o negócio já está apertado demais na terra. Nós estamos aqui no período da grande tribulação. A igreja aqui está sendo purificada, provada para o encontro com Jesus, porque a igreja só encontrará Jesus purificada, trabalhada. Então, a grande tribulação ela tem esse processo de purificar, de trabalhar a nossa vida. Não é na prática assim? Quando a coisa aperta, a gente não ora mais? Nós somos assim. Nós funcionamos assim, né? Não é que a gente quer problema. Nós não somos masoquistas, pedindo a Deus, Deus, manda mais problema para me ficar crente, mais crente. Mas, às vezes, Deus permite as provações para a gente ficar mais atento, mais esperto, orar mais, buscar mais a Deus. Então, aqui você percebe que o caminho vai ficando estreito demais. E na 5ª trombeta, irmãos, olha que coisa interessante.
Olha que revelação interessante na quinta trombeta. O que acontece? E vi, o que João viu agora aí? Me acompanha aí para vocês não dormirem, porque com esse tempinho frio vocês vão esquentando aí, e aí vão dar sono, né? E esse capítulo aqui a gente não pode dormir não, que o negócio aqui é feio. Olha aí, Sinomar, o que está aí? O que João viu aí, Sinomar? Hã? Não, lê o texto, Sinomar. Lê o texto assim, eu queria a sua resposta exata. A sua resposta, Sinomar, é a resposta que todos nós damos, mas ela não está exata com a palavra. Lê de novo para você ver a diferença. Opa, viu uma estrela? Que você... Uma estrela caindo? Caída! Viu, Sinomar, a diferença? Aqui ele não diz que a estrela está caindo, a estrela já caiu. Amém? Vocês viram o que é ler a palavra de Deus? Uma letrinha faz toda a diferença. A estrela não está caindo, ela já caiu. E a pergunta para que a gente faz aqui, que estrela é essa que caiu do céu? Que estrela é essa que vem aqui como o líder, como o rei, como o chefe, seja lá o nome que a gente quiser dar, como o comandante dessa cavalaria infernal que vem depois? Quem é essa estrela que já caiu e que recebe de Deus a chave do poço do abismo? Você tem dúvida o que é esse abismo? Acho que é tranquilo entre nós, né? Que abismo que é esse? Pode falar esse nome, não tem vergonha, não tem medo, não. Tem gente que fala, inferno. Essa aqui é a chave do inferno. Esse abismo aqui é o abismo, é o inferno. E Deus dá a chave do inferno para quem? Quem é a estrela que caiu? Isaías 14:12 nos fala da origem de Satanás. Isaías 14:12 é um texto, está aí na folha. Tem os slides estão rodando certo? Ok. Pode deixar um pouquinho. Que estrela é essa, caída do céu, conforme Isaías 14:12 diz assim? Os irmãos acharam? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. E aí você vai ver a descrição aí da queda de um anjo no céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Corre lá, para você unir os dois textos. Quem está com a folha aí, está tranquilo. O que Jesus disse que viu? Eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. Então o texto está aqui falando exatamente de Satanás, do chefão mesmo do inferno. A origem de Satanás é essa. Ele era um anjo que tinha uma posição de destaque no céu. Ele era o coordenador do coral de anjos no céu. E eu vivo falando isso para as igrejas onde eu vou. Cuidado quem trabalha com a música. Cuidado quem trabalha com a música, porque o diabo é especialista nisso. Músico exímio. Ele sabe como bagunçar a música da igreja como ninguém. Deus, irmão do louvor. Brinquedo não, né? Quem está no louvor, quem mexe com música na igreja, tem que viver de joelhos. É lógico, não vai tirar o joelho para cantar. Vocês entenderam.
tem que viver em espírito de oração, porque o diabo, como ninguém entende de música mais do que o diabo, abaixo de Deus, só ele. Mas o que aconteceu com ele? A Bíblia diz lá no restante do texto que ele se encheu de orgulho e de vaidade, e quis a adoração que era devida a Deus. E esta é a raiz da queda, da causa da queda de Satanás ou desse anjo. Ele caiu, ele se precipitou do céu por causa do orgulho e da vaidade, por querer para si algo que era para Deus, que era adoração, que era reverência, que era o louvor. Ele usurpou a autoridade. Ele se rebelou contra a autoridade. Olha aí, vamos parar aí e vamos pensar, cuidado com esse negócio de se rebelar contra a autoridade. O diabo também é especialista em se rebelar contra a autoridade. Cuidado, pai, mãe e tudo mais, que é a autoridade que Deus coloca sobre a vida da gente. O diabo é especialista nisso também. A essência dele é essa, rebelião contra a autoridade. Ele tinha que dar submissão a Deus. Mas chegou um momento que ele falou assim, para quê? Chega, eu quero ser igual a ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele se precipitou e caiu. A estrela que João viu era uma estrela caída. João não viu ela caindo. A estrela já estava caída. A queda de Satanás é fato passado. Ele é um ser caído, decadente e derrotado. Quando você lê o livro do Gênesis, você encontra a sua primeira tacada, o seu primeiro lance, quando ele possuiu uma serpente e tentou a mulher, seduziu a mulher e, em seguida, o homem. E o nosso estudo nós não vamos entrar nesse aspecto, mas eu já queria dar uma palhinha para vocês, quem sabe, noutra ocasião. O diabo ele faz 3 coisas. Ele tem poder de fazer 3 coisas. Ele tem poder de seduzir, ele tem poder de iludir, de seduzir, de induzir. Ele tem poder de possuir. Ele tem poder de possuir e ele tem poder de oprimir. 3 coisas que o diabo faz. Ele induz, seduz, como ele fez com Eva. Como ele fez com a serpente, ele possui. Como ele fez com o rei Saul, ele oprimiu. Lembra da história de Saul? Que Davi tinha que cantar um louvor para o demônio deixar Saul em paz? Depois vocês leem essa história bonita, que Davi tocava a harpa e o demônio deixava Saul em paz. O poder do louvor. O louvor que é feito para Deus, o diabo não resiste. Então ele tem essas 3 artimanhas desde o início. Ele induz, seduz, que é a mesma coisa. Ele oprime e ele possui completamente. Desde o início, o caráter dele é assim. O texto nos diz aqui que, de acordo com o versículo 11, que o nome dele é... De vez em quando eu faço uma pergunta para vocês participarem, para não ficar muito cansativo. Versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é? E, em grego, o que significa Abaddon e Apolion em hebraico e grego? Alguém já viu? Teve a curiosidade? Significa destruidor. Então, aqui, o caráter dessa estrela caída, o caráter de Satanás é pervertido, ele é destruidor. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno, que desde o início é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso
E conforme Jesus diz em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. É ele que gera crise. Crise na política, crise na economia, crise nas instituições. A instituição ou a pessoa que não é dominada pelo Espírito de Deus, ela é influenciada por esse espírito maligno de conflitos que opera dentro do homem e fora do homem e entre as nações desde o início. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, conforme nós vimos lá em Efésios. Então, o caráter do diabo é assim, é um espírito terrível que, conforme Efésios também, atua nos filhos da desobediência. Os irmãos estão me acompanhando aí? Terrível, né? Esse ser maligno, destruidor, ele atua nos filhos da desobediência. É por isso que a obediência é uma das maiores virtudes da vida do crente. E, por conseguinte, na nossa vida de modo geral. Como é bom um filho obediente, né? A Bíblia diz que o filho obediente tem uma vida... Tem uma vida curtinha? Mais longa. E você vai ver que a obediência é algo que as Escrituras, desde o começo, afirmam. Quem ouve as minhas palavras e obedece, esse é o que me ama. Então, enquanto a obediência é um traço característico do verdadeiro cristão, a desobediência é de inspiração maligna. Esse é o caráter de Satanás. Também o texto nos diz no versículo 1, 4 e 5. Versículo 1, 4 e 5. Volta lá agora. Que ele tem autoridade, ou que a sua autoridade é limitada. O texto nos diz aí, no versículo 1, que foi-lhe dado o quê? Vão me respondendo aí, 9 e 1. Foi-lhe dado. Foi-lhe dado. Ele não tinha essa chave, ele não tem autoridade sobre o poço do abismo. Foi Deus que deu a ele a autoridade. Então, a autoridade de Satanás é limitada. É Deus que impõe limites a ele. E aí, sim, com a permissão de Deus, ele abriu o poço do abismo. É Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Amém, gente? De vez em quando tem que sair um glória a Deus, viu? Né, Donizane? Gente, tem umas coisas no Apocalipse aqui que a gente não pode ficar quieto, não, viu? Não entende nada? Ah, lendo em casa. Mas é porque lê uma vez só, lê 2, lê 3, lê 10. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Não. Quanto mais você lê, mais você vai entendê-la. Agora, meus queridos, o que o diabo faz, uma vez que ele tem as chaves do abismo, as chaves do inferno, o que ele faz? Ele abre e solta, como já diz o pastor Antônio Carlos, solta a capetada toda. Solta os demônios todos. Abra sua Bíblia lá em Judas, capítulo 6. Judas é antes de Apocalipse. Você marca aí, para você não perder aí o fio da meada aí. É só voltar um pouquinho as folhas aí, que você vai achar o livro de Judas. É o livro menos lido na igreja, viu? Judas, capítulo 6. O povo acha que esse Judas aí não é aquele que traiu Jesus, não. Versículo 6, só tem um capítulo.
Quando eu falo Judas 6, é porque só tem um capítulo. Vocês acharam aí? Ele é o menorzinho aí das epístolas. Achou, André? O que diz aí, André, já que você achou? O versículo 6. Lê para nós, André. E a anjos... Opa, olha aí, que revelação. Anjos que não guardaram o seu... Aí está no plural. Qual é o anjo que não guardou o seu estado original que nós acabamos de nos referir? Satanás. Mas o texto está dizendo que ele tinha companhia, ele influenciou outros anjos. Então aqui está dizendo que anjos que não guardaram o seu estado original, mas fizeram o quê? Abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas. Para o quê? Juízo do grande dia. Então é agora que chegou o momento em que Deus dá a Satanás a chave do abismo e permite que ele libere esses demônios que estão aprisionados para o juízo do grande dia. Você acha que nesse mundo já tem demônio? Com fartura? Mas haverá um dia que vai ter mais, porque tem uns que estão guardados para esse dia. Misericórdia. Segunda Pedro 2,4, vamos ler também. Eu pedi os meninos para cantar menos, para tentar liberar vocês mais cedo, temendo talvez a chuva ou o tempo frio, mas tem textos que não dá para a gente deixar de ler, e também nós não estamos, se não der para terminar, a gente termina na próxima quarta-feira. Segundo Pedro 2,4. Também nessa mesma linha aí. Olha como que as informações vão se encontrando e vão trazendo revelação. 2 Pedro 2,4. Todos localizaram? Olha o que diz o texto. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de treva, reservando-os para o juízo. Está vendo como que as informações aí? Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 9. Sim, com certeza. Quando Lúcifer caiu, ele levou uma terça parte com ele dos anjos do céu. E esses anjos são anjos malignos, que nós chamamos de demônios, de opositores que vivem a serviço de Satanás. Vocês estão percebendo como é que Satanás é? Primeiro, bonito demais. Uma coisa que a religião, com o tempo, fez, a religião, entre aspas, a igreja, ou a falta de conhecimento da palavra de Deus fez com a igreja, foi pintar o diabo de rabo, de tridente e de chifre. Isso foi uma coisa que fizeram errado. Porque, na verdade, ele não é assim, ele é muito bonito, inteligente. Porque ele estava no topo lá dos anjos. A Bíblia diz que ele era um dos mais formosos. Bonito demais. Inteligentíssimo, muito capaz. E líder. E grande líder. Porque ele influenciou a terça parte, ele levou com ele. E Deus não poupou esses anjos, fez com que eles se precipitassem no inferno e manteve eles algemados. Agora Satanás, então, recebe permissão. Eu estou enfatizando algumas coisas que precisam entrar no seu coração. Satanás só age com a
permissão de Deus. Por isso o texto é enfático em dizer assim, que foi-lhe dado a chave. Só depois aí que ele começou a fazer essa bagunça. Foi com a permissão de Deus. A autoridade de Satanás é limitada quanto à sua atuação, ou contra o seu agir. O versículo 4 e 5 nos fala isso. E foi-lhes dito o que poderia fazer e o que não poderia. Então, Deus limitou a ação do diabo. E aí, no verso 4 e 5, a comparação, começa a ser feita a comparação dos demônios que estão a serviço de Satanás e que são liberados do abismo. É feita comparação com gafanhoto e com escorpião. Vocês viram aí? Os gafanhotos são insetos que destroem a vegetação. Há textos bíblicos que nos mostram situações assim. Mas esses aqui não são os gafanhotos, insetos, não. Eles são seres malignos. E o texto diz aqui que eles não podem causar dano à erva da terra. Versículo 4. Eles não podem matar os homens. Eles vão apenas atormentá-los. E eles não podem atormentar aqueles que são o quê? Selados por nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Ô, igreja, roubaram os aleluia e os glória a Deus dessa igreja. Tudo nós precisamos achar debaixo dos bancos. Estão assustados, né, dona Ana? A gente assusta mesmo. Gente, a gente estuda a palavra de Deus e fica emocionado, né? Olha o cuidado de Deus em revelar para nós. Ele mostra a realidade para nós e fala assim, mas você é meu, você ninguém toca. Olha que coisa maravilhosa. A autoridade limitada quanto ao tempo. Eu acho que os irmãos ficaram curiosos para saber, pastor, por que 5 meses? O versículo 5 diz isso. Foi-lhe dito que ele atormentasse apenas 5 meses. O que significa 5 meses? Isso significa que vai ser durante um período de tempo limitado por Deus. Não é 5 vezes 30 ou 31, não. Assim como quando aparece 1000 aqui, tem muita gente que acha que é 1000 vezes 365 dias. Não é. Se refere a um período de tempo. Milênio é um período de tempo. Eu sei que se você for lá na internet, você vai ver um monte de bobagem lá. Então, cuidado com essas 1000 interpretações que aparecem na internet aí, de uma turma aí que parece que não tem nada para fazer, a não ser colocar bobagem na internet para confundir os outros. Que tem cada bobagem que a gente fica escandalizado. Né? Como é que a pessoa não lê a Bíblia? Então, esse 1000... Então, como 144 mil, lembra? Nós vimos no texto passado. Então, referente à totalidade dos salvos. Não é que são 144 mil só que vão para o céu, porque senão nós já ficamos de fora. Ué, não é verdade? Já deu 144 mil. E o que nós estamos fazendo aqui, pastor? Já deu muito tempo, vamos embora. Não é? Então, não é número exato, é um período de tempo. Pois não. Que eles não estudam a Bíblia. Porque o dia que eles foram lá em casa, o dia que eles foram na minha casa, eles citaram o texto grego, eu abri o texto grego e falei para ele, então você me mostra aqui. Aí ele falou assim, espera aí que eu vou chamar o chefe da minha região, que eu já vi que o senhor estuda a Bíblia. Até hoje ele não voltou. Eu falei para ele, eu falei assim, e eu já não gosto de receber para esse tipo de coisa, né? Recebo para outras coisas. Primeira coisa, quando ele bater na porta da casa da senhora, a senhora fala assim, não, tudo bem, se não tiver jeito de despedir ele na porta, a senhora fala assim, então, tudo bem, você quer me mostrar, então nós vamos fazer uma oração, eu vou orar pela sua vida. Aí a senhora vai ver que ele já vai despedir, que eles não gostam que ore por eles. A segunda coisa é que eles decoram os textos todos, eles decoram tudo. Desculpa, viu, gente, eu não gosto de me referir ao pessoal assim de forma jocosa,
mas é apenas para vocês gravar que a gente tem que respeitar todo mundo. Mas, infelizmente, essa é a verdade. A interpretação errada da Bíblia. Não está correta, não. É melhor não atender. Respeita, mas não atende porque... Isso aí. Mas respeita. Me desculpe a brincadeira. Respeita, porque todo mundo tem que respeitar, e, às vezes, essa pessoa, mais tarde, você vai poder evangelizar e compartilhar a palavra com ele. Mas, se você não tem domínio da palavra, não recebe. Eu agradeço, mas... ou senão você fala com eles, então, você não importa da gente ir lá conversar com o pastor, não? Aí você vai ver que ele não quer, ele não vai. Não, eu já tenho igreja. Fala para ele, eu já tenho igreja. Obrigado por ter vindo aqui na minha casa, mas despede ele, porque não tem conversa. Não tem acordo, não tem conversa. Entendeu? Por isso que você não perde seu tempo e nem o dele também. Deixa ele fazer aí de acordo com a convicção. O que eu quero mostrar nesse texto aí, saindo dessa pergunta? Que o inimigo das nossas vidas, que é destruidor, ele tem autoridade limitada quanto à sua ação e quanto ao tempo. Ele não tem poder para agir o tempo todo. Ele está limitado. Amém? Segundo lugar, do abismo que ele abre, versículo 2, ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça, tarará, tarará, escureceu, e daí sobem gafanhotos, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Eu quero que você perceba uma coisa aqui, acho que os irmãos já perceberam. Vou repetir, se você não percebeu. Ele abriu o poço e liberou a turma. Quer dizer que quem está agindo aqui são os demônios, que são representados por gafanhotos. Ok? Eles estão sob o comando dele. Ele libera a turma para a turma provocar destruição. Então, por que gafanhoto? Os gafanhotos são reconhecidos como insetos insaciáveis. E eu descobri uma coisa sobre o gafanhoto nojenta, viu? Eles comem e defecam ao mesmo tempo. O que é isso, Dani Ivanete? Que cara é essa? Eles comem e defecam ao mesmo tempo, ou seja, eles são insaciáveis. Por isso a Bíblia representa os gafanhotos, os demônios com os gafanhotos. Eles não têm limite, eles são devoradores, insaciáveis. Eu não sabia isso dos gafanhotos, não. Eu aprendi estudando isso aí. Quando passam por uma região, eles devastam tudo. A história diz em 1866 que uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia, e foi tão grande a devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas seguintes por falta de alimento. Olha a destruição que esses bichos fazem. Por isso a palavra representa demônio com gafanhoto. Mas vamos nos lembrar que esses gafanhotos aqui não são insetos, eles são demônios. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa luta é nas regiões celestiais. O gafanhoto você vê, você vai lá, pisa e mata, bate o inseticida, ele morre. Mas o demônio não. Vamos ver aí quais são as características desses demônios que vão agir com intensidade. Versículo 2 e 3. Escureceu-se o sol e o ar. O demônio, ele é espírito de obscuridade. O diabo é trevas. Ele não suporta a luz. E os seus agentes, os seus demônios, também, de igual forma. Esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, com falsas religiões, ou seja, o diabo e os demônios cegam o entendimento.
Isso você tem revelação clara na palavra. O grande projeto dos demônios é manter a humanidade cega quanto à palavra e quanto à verdade. E não é isso que nós vivemos. E você já, com certeza, não percebeu isso quando você vê uma pessoa no erro e às vezes até mostrando tanta convicção, você fala assim, como que essa pessoa não vê o que ele está fazendo? Como que essa pessoa não vê o que ele está fazendo? Eu não tenho aqui detalhes, e não tenho nem autorização para contar os detalhes, mas o Alisson estava me contando como que é a batalha espiritual na casa da Cris. Eles estiveram de férias, 10 dias para visitar os pais da Cris, e ele estava me contando como que é a batalha espiritual. E aí, a gente pergunta, e eu perguntei para ele, mas uma filha tão abençoada como a Cris, missionária, com a pregação sua, de vocês, ele falou assim, o povo não aceita e não entende. Mas a Cris vai dar o testemunho dela na nossa igreja, que é também um testemunho que vocês vão chorar da conversão e do que Deus fez na vida deles. Mas, ao mesmo tempo que veio luz na vida dela, a cegueira permaneceu de uma forma tão visível, tão clara na vida de outros que estavam ali, criados no mesmo ambiente. Então, com certeza, você já viu essa experiência, já teve essa experiência de alguém que está diante da verdade, mas tem um nevoeiro na sua mente. Oi? Sim. Sim. Vão se unir a eles. O que o texto dá a entender, o que o texto dá a entender é que nos últimos dias o ataque maligno vai se intensificar. E esses demônios que estão presos vão se unir ao que já existem hoje. E, pelo que o texto também nos dá a entender, o demônio, Satanás e seus agentes, nos últimos dias, vão ter uma liberdade de ação maior. Então, une-se as duas coisas. Primeiro, os que já existem estão atuando vão ter mais liberdade, vão se unir com esses que estão guardados para o dia do juízo. E isso aí não pode deixar de destacar. Por 5 meses, ou seja, por um tempo determinado. Amém? Então, esses espíritos malignos que agem, que vão agir de forma mais intensa, eles são espíritos de obscuridade, eles são espíritos de destruição, conforme o versículo 11, e nós já vimos isso representado pelos gafanhotos, né? Eles são dirigidos, liderados, capitaneados por Abaddon, que é destruidor. Por isso eles são implacáveis, impiedosos e destruidores. E eles agem em bando. O gafanhoto só age em bando. Versículo 7 também nos mostra que serão espíritos de poder e de domínio. Eles atuam nos filhos da desobediência. Eles mantêm no cativeiro os seus escravos. Você, quando lê Efésios capítulo 2, vamos dar uma lidinha lá? Rapidinho. Gálatas, Efésios. Filipenses e Colossenses e Tessalonicenses, para quem ainda não tem o hábito de encontrar na Bíblia, você vai voltando atrás, Efésios capítulo 2. Esse é um texto também muito claro sobre como que
esses espíritos malignos trabalham. Amém? Diz aí no texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo ou de acordo com a vontade, na liderança do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, andávamos assim, ou seja, no passado nós andávamos como? Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, olha como que Satanás trabalha. Ele nos oprime, ele nos escraviza e faz o homem andar segundo a carne, segundo a cobiça, segundo os seus pensamentos. Tranquilo aí? É interessante vocês pensarem aqui como que a gente pode perceber a atuação maligna nos dias de hoje. Quando você vê alguém escravizado por um desejo, aquele desejo está destruindo a vida dele, mas ele não consegue vencer o desejo. Por quê? Ele está escravizado debaixo do tacão do maligno. Já viu alguém que diz assim: eu sei que isso está me destruindo, mas eu não consigo parar? Principalmente pessoas dominadas por vícios, escravizadas na prostituição. Então, por trás dessas pessoas existe uma atuação maligna, demoníaca, que mantém eles aprisionados e escravizados. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos desenvolvendo um processo de libertação espiritual. A pregação do Evangelho é um processo de libertação espiritual. Porque você vai pregar para muitas pessoas que estão assim, dominadas pela ação maligna. Muitas pessoas você vai encontrar. Às vezes, assim, aparentemente, tudo certinho com a vida deles, mas, no fundo, estão escravizados por desejos e por coisas. E quando você começa a pregar o Evangelho, vai chegando luz nas trevas. O Evangelho vai quebrando essas correntes malignas. E é esse processo que chama o processo de libertação. E aí a pessoa recebe o Espírito de Deus e começa uma nova vida. Agora ele deixa de ser escravizado pelo diabo e começa a servir a Deus. O diabo escraviza. E a pessoa faz contra a sua própria vontade, porque ele não tem força contra o diabo. Mas servir a Deus é diferente. A gente serve a Deus voluntariamente. Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue. Então o diabo oprime e escraviza. Jesus não, ele liberta e você só vai segui-lo voluntariamente. Então esse processo de libertação é um processo que envolve a quebra do domínio maligno, que envolve também você mudar de hábitos. Você deixa de viver para a sua carne e começa a viver para agradar a Deus e muda os seus hábitos. Isso é um processo. Às vezes a gente não entende isso na vida do crente. A gente não entende isso, às vezes, na própria vida da gente. A libertação, a santificação é um processo que vai ocorrendo até chegar a um ponto. Renúncia, envolve um punhado de coisas. Porque uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos renunciar aos maus hábitos. E o diabo não tem poder mais sobre a nossa vida. Vamos correr lá para Apocalipse para concluir? O diabo também, e os demônios, são espíritos de sensualidade. O versículo 8 fala de que ele tem cabelos como cabelos de mulher. Isso indicando a sensualidade. E os seus dentes são como os dentes de leão, indicando a sua violência. Você percebe nos nossos dias crescendo o espírito de sensualidade? Você já viu como isso está tão evidente, começando nas criancinhas?
Então, há uma ação maligna na sociedade sem Deus, no sentido de exacerbar a sexualidade. A sexualidade é uma coisa boa, sem dúvida nenhuma, criada por Deus, mas ela, debaixo do domínio de Satanás, ele usa ela de forma errada. O corpo é bom? É bonito? Mas debaixo do domínio de Satanás, a gente usa ele de forma errada, para seduzir, para enganar. Né? Então, nos últimos tempos, isso vai aumentar assustadoramente, a violência, a sensualidade. Vamos lá caminhar eu vou pular aí a missão. Qual a missão principal desses agentes infernais? Porque nós já falamos: atormentar os homens, causar dano aos homens. E você veja que, de acordo com o versículo 6, o tormento que Satanás e seus demônios vão causar é pior do que a morte. Vocês viram o texto dizendo aí, gente? Vocês viram o texto dizendo aí que naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão? Satanás vai atormentar tanto que a pessoa vai querer morrer e não vai conseguir. Que coisa horrível, né? Eu busquei uma imagem que representasse o inferno. E aí eu fui no Google e procurei a imagem, e aí eu só encontrei umas imagens horríveis do inferno e do diabo. Porque é assim que as pessoas pensam que o diabo é. Mas aí eu encontrei essa imagem. A imagem que eu acho que eu encontrei, né, que representa melhor o inferno. O que vocês estão vendo ali naquela imagem que mostra o inferno? Solitário, triste. Abismo. Fala mais alto aí. As costas viradas para a cruz. Esse é o verdadeiro inferno. As costas viradas para a cruz. Esse é o verdadeiro inferno. Você quer ter uma imagem clara do que é o inferno? Essa é a melhor que tem. É o homem de costas para a cruz. A vida dele é o inferno. Pode ter dinheiro, pode ter todas as coisas melhores desse mundo, mas de costas para a cruz, a vida dele é um inferno. Você pensa assim, inferno, pastor, é uma pessoa cheia de droga, é uma pessoa na prostituição, toda doente, toda enferma, toda machucada, isso também. Porém, o inferno não é só isso. Tem gente muito bonita dentro de uma mansão e dentro de um carro de luxo e com a conta bancária enorme, mas vivendo um verdadeiro inferno. Por quê? Porque está de costas para Deus. E tem muita gente pobre passando luta mesmo, mas está de frente para a cruz. É feliz. E está no céu, está vivendo o verdadeiro céu. Amém? Vamos passar para o próximo slide e para o final do nosso estudo. A manifestação da misericórdia de Deus diante da cavalaria do inferno, diante desses demônios que estão na liderança de Satanás. Primeira verdade que nós queremos destacar é que o diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhes tocam. Quando você começa a fazer parte ou faz parte da família de Deus, você se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Amém? Você mudou de domicílio. E o inferno registra isso dizendo assim: perdemos mais um. Perdemos mais um. Esse agora é da família de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quem é nascido de Deus, a Bíblia diz lá em 1 João 5,18, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós e nos destruir, porque agora nós estamos nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz que ninguém nos arrebatará da sua mão.
Por isso, queridos, aqui eu disse no começo, revelação do juízo para aqueles que estão de costas para a cruz. E revelação de misericórdia para aqueles que estão de frente para Jesus. Que misericórdia é essa? Ela é revelada no fato de que Deus guarda aqueles que são seus e o maligno não vai tocar nessas pessoas. Nós vamos sentir? Vamos. A igreja vai sentir? Vai sentir, sim. Até porque, irmãos, infelizmente tem pessoas muito queridas nossas, até familiares, que estão de costas para a cruz. Isso machuca a gente, isso faz a gente chorar, isso dói. Porque você percebe que aquela pessoa está cega. Então, esses dias vão ser dias difíceis para nós também por causa disso. O povo de Deus tem o selo de Deus. A igreja é o povo selado de Deus. Eu pergunto aos irmãos, tem muito crente que não sabe disso. Qual que é o selo de Deus? A Bíblia diz que nós temos o selo de Deus. Que selo de Deus é esse? As pessoas ficam assim, pastor, vai ter uma inscrição na testa, vai ter uma inscrição no pulso, vai ter... Você acha mesmo que nós, como crentes, vamos ser identificados por alguma coisa externa? Qual é o selo de Deus, gente? Espírito Santo. Paulo diz que nós somos, quando cremos, nós somos selados com o Espírito de Deus. E quando o maligno olha, ele vê o selo de Deus, ele vê a presença do Espírito, ele, bate em retirada. Quando Deus vier buscar a igreja, é isso que Deus vai procurar, o seu selo. O selo é a garantia de que a carta vai chegar lá, e de que ela tem dono e que ela vai chegar lá. Então, você já tem a garantia de que você vai passar pela grande tribulação e Jesus vai receber você. Coisa maravilhosa. Por último, os selados estão livres dos tormentos, conforme o texto, porque eles estão debaixo do sangue do Cordeiro e não estão debaixo do tormento dos demônios. Que coisa maravilhosa. Apocalipse 3:33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Em lugar de maldição, você pode colocar juízo. O juízo do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Quem é os justos? São aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Amém, gente?